Olá, como vão todos? Estamos aqui de volta no programa Gestão de Academia. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para todas as academias. Quem é que não pensa, quem é que não precisa de um coordenador, ou melhor, de um bom coordenador? Coordenador, a palavra coordenador nasceu, se desenvolveu dentro do mercado das academias já pensando em alguém especificamente que cuida do quê? Da parte técnica, do produto, dos exercícios, das modalidades. E isso se desenvolveu muito desde o início do mercado. E hoje a pessoa que está aqui para bater um papo com a gente é um profissional que atua na área de gestão. Ele é proprietário de uma consultoria aqui no Brasil chamada ForGo. É o Christian Munnaer. Christian, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Cara, você não sabe o prazer que eu tenho de estar aqui com você hoje e poder compartilhar com o amigo que está nos assistindo as experiências, né, que a gente tem tido na atuação das academias na busca desse profissional. Eu diria que esse profissional ele está cada vez mais raro no mercado, as competências que se exige dele são cada vez mais profundas e ao mesmo tempo cada vez mais amplas. Eu sou da época de que o coordenador de academia era aquele mantenedor ali de uma mesma nomenclatura para os exercícios, se preocupava com a metodologia que se aplicaria na natação, fiscalizava o horário de chegada e saída dos profissionais. E hoje o que o mercado busca é muito mais do que isso. Exatamente. Bom, vocês já perceberam aí a conversa inicial do Christian. A gente vai ter muita informação aqui sobre esse assunto. O Christian é analista de recursos humanos e analista de gestão empresarial e ele vai poder ajudar a gente. Bom, como a gente particularmente vive esse tema o tempo inteiro, né, a grande necessidade das academias é realmente ter o coordenador. E aí eu digo, primeira coisa que eu queria lançar aqui, Christian, para a gente começar a nossa conversa é o seguinte: por que está tão difícil encontrar hoje um coordenador, né? Bom, eu imagino que desde o início, né, quando o profissional escolhe a área que ele vai atuar na educação física, talvez ele não se enxergue lá no momento da tomada de decisão de qual faculdade frequentar, atuar na área da gestão do departamento técnico de uma academia. Muitas vezes ele vem porque ele foi um desportista, então ele vai querer trabalhar com desporto de alto rendimento ou produção científica, ele talvez queira militar na prática, na atuação de campo mesmo, seja na musculação, na ginástica, na natação, nas áreas técnicas como profissional, mas talvez ele, nos primórdios, na tomada de decisão, talvez ele não se enxergue como um gestor. Na faculdade, vai depender, obviamente, da grade curricular da universidade onde ele frequenta, mas não existe ali um universo de informações que o encante, que o faça se enxergar atuando na coordenação da academia. E aí, na hora que ele entra no mercado, ele começa a vivenciar na prática a atuação como educador físico, mas talvez ele demore algum tempo para pleitear a coordenação da academia. Nesse processo todo, passam-se 4, 5, 6 anos, e talvez aí esse profissional com uma experiência de mercado, não com uma formação profunda acadêmica, mas uma atuação de mercado, talvez comece a buscar essa posição. Então, existe sim uma dificuldade, as academias costumam buscar esse profissional nas suas próprias fileiras, então ele vai olhar para aquele professor que é bom na musculação, é bom na ginástica, tem um trato legal com as crianças na natação, e fala, puxa, você não gostaria de ser coordenador? Nunca havia pensado nessa possibilidade, responde o profissional. E aí é que começa a vivenciar a experiência da gestão do departamento. Isso eu acho que é um ponto fundamental. Acho que, inclusive, vários dos profissionais que hoje são gestores, que são coordenadores, são gerentes de academia, sofreram com isso. E eu vejo uma coisa até que a gente passou por isso, né? Eu acho que eu vivo praticamente, né, na prática esse mercado há bastante tempo e vejo assim, as universidades elas ainda continuam formando profissionais, obviamente, só com competências técnicas, né? A competência técnica do diagnóstico e da prescrição do exercício. E quando esse cara vai para o mercado, é o que você falou, é aí que ele consegue enxergar. O que eu vejo que está mudando, né? Quando a gente começou no mercado, isso daí eu estou falando as academias, especialmente em São Paulo, as grandes redes, elas nasceram na década de 80.
no início, nos primeiros 5 anos da década de 80. Por exemplo, a Renner nasceu em 1983 e a Companhia Atlética nasceu em 1985. São digamos, é o berço, é a semente do mercado das grandes academias. Existem muitas academias que nasceram antes disso, obviamente, outras que nasceram depois, mas aí é um marco importante esse início. Nessa época, o profissional de educação física, ele tinha inclusive, que estudava, né, na verdade, estudante de educação física para a faculdade, ele estava focado aonde? Ele estava focado em dar aula em escola, em trabalhar no clube, e começava a aparecer essa opção chamada academia. Então, o que mudou de lá para cá? Esse cara, naquela época, ele pensava em ser professor. Já ser professor em academia já era uma novidade para aquela época. Imagina ser alguma coisa relacionada a um gestor em academia. Uhum. Então, o que mudou de lá para cá? Mudou muito pouco, né? Eu vejo que esse professor, ele na verdade, mudou muito pouco a formação da educação física. A formação deveria ter se desenvolvido muito mais em cima disso. Não tenho dúvida que vários dos currículos, né, das estruturas curriculares, elas evoluíram, melhoraram, mas ainda estão absolutamente distantes da necessidade de mercado. Existe um buraco muito grande. Então a gente tem hoje um monte de profissional que tem competência técnica boa, nem todos, mas digamos que sim, porque tem a formação básica, pelo menos. Básica. E aí, quando vem para essa necessidade, ele fala, bom, como é que faz para eu fazer a gestão? E aí, eu costumo dizer que a gente fala do Guaraná com rolha, né? Eu que sou do tempo que o coordenador era um goleiro. Ele ficava na academia fazendo o quê? Cobrindo aula. Ou um bombeiro. Bombeiro acho que ele até hoje ainda é com algumas coisas, mas no sentido de ele não sabia o que ele podia fazer. Hoje a gente sabe o quanto esse cara é importante para gerar uma série de coisas, dentre elas trabalhar em prol da retenção da empresa. Pois é, o coordenador, ele é um ser raro no mercado, e o gestor técnico, essa talvez seja a grande novidade dessa década que a gente está vivendo para o nosso mercado. A gestão técnica é muito mais profunda e estratégica para uma academia do que aquele coordenador que se convencionou buscar ou procurar no nosso mercado. A gestão técnica é talvez hoje a mosca azul, aquele profissional que as academias necessitam, mas que não existe uma formação que seja minimamente, eu acredito que minimamente poderosa para que ele possa gerar o resultado que as academias precisam. Eu tenho pensado o seguinte, as academias elas precisam desse gestor técnico com três áreas de atuação bem claras. A primeira, o criador ou o coautor do mix de serviço que a academia vai oferecer para o seu público. Sim. Esse mix de serviço ele é composto, obviamente, pelas atividades que a academia irá oferecer, mas também pela seleção dos profissionais que irão entregar esse mix de serviço. Porque não adianta nada a academia definir que ela vai ter treinamento funcional, que ela vai ter determinadas modalidades de ginástica ou determinados exercícios, o que o mercado está oferecendo lá fora. Então, não adianta nada você criar uma estratégia para entregar este mix de serviço se você não tem o profissional que irá, no dia a dia, oferecer essas modalidades. Então, ele é um estrategista do mix de serviço. Além disso, ele é um líder inspiracional. Então, o que as academias precisam é de um profissional que inspire os seus professores, os seus estagiários, e nessa inspiração eles têm um modelo a seguir. E o terceiro aspecto, eu diria que é o guardião das regras não negociáveis. Então, o que as academias precisam é de um profissional que seja ético, que seja coerente, sim, que tenha muito claro ali até mesmo as regras internas e que seja um modelo do cumprimento dessas regras e que saiba guardá-las, que saiba cobrá-las, que saiba orientar os seus profissionais a serem profissionais modelo. Então, o que as academias buscam é muito mais profundo e muito mais abrangente do que aquele coordenador de talvez 10, 15 anos atrás. E eu acho uma coisa, né? Eu acho que as academias ainda, para falar a verdade, os proprietários, os gerentes, as pessoas que comandam as academias, nem elas sabem muito bem o que é o papel de um coordenador atual. Porque, assim, eu lembro de 2006, 2007, até uma palestra que a gente fez na IRSA, falando exatamente
o seguinte, e eu acredito muito nisso até hoje, venho desenvolvendo esse tema, que assim, para mim o coordenador, se ele não se transformar efetivamente num gestor de retenção, ele está morto. Né? Então muda todo o papel dele. A gente tem chamado isso, inclusive, nas academias, né? Dado esse nome para as academias. Eu acho que a sequência disso eu chamo normalmente o coordenador ou o gerente de um líder intermediário. Então ele precisa se relacionar com uma inteligência acima dele, hierarquicamente, que é o proprietário, né? E ele precisa se relacionar com outra inteligência que está abaixo dele, teoricamente, hierarquicamente, que é o professor, os estagiários, enfim. Como é que ele lida com isso? Né? Então aí a grande questão está, como é que é o relacionamento dele com essas pessoas nesse novo modelo, se nem os outros, quem está acima e quem está abaixo, entende o que ele tem que fazer. Ou espera dele. E para mim, eu acho que a grande revolução do professor, desse coordenador, tá quando o chefe dele, entre aspas, né, o comandante dele, entende e sabe cobrar o que ele precisa e os professores sabem trabalhar, que para mim é uma revolução que tem que acontecer, porque eu acho que o professor ainda, por exemplo, na sala de musculação, e o professor de aula coletiva, o professor de piscina, eles têm que sair desse papel absolutamente técnico e sair para um papel de relacionamento um pouco mais efetivo. Sem dúvida. Né? O cara hoje é um trocador de pino na sala de musculação, muitas vezes um segurança de esteira, fica ali do lado, e ele não é uma pessoa que interage fora da sala. Ele não estimula a vinda, a frequência. E retenção sem frequência você não consegue construir. Existe ainda, né? A gente tem visto isso nas academias que a gente frequenta, que a gente atua. Existe ainda o coordenador que é um mero porta-voz da direção. Ele chega na direção, hierarquicamente acima, ouve o que a direção espera que os profissionais façam, eventualmente ouve as reprimendas que o diretor tem para poder fazer a respeito da atuação dos profissionais, chega nos profissionais, nos professores estagiários e repete o mesmo discurso que ele ouviu da direção, às vezes até mesmo imitando o tom de voz que o diretor usou para poder repreender os professores. Ou ele é um líder sindical, ele ouve, ele escuta as demandas dos professores e chega na direção e faz e apresenta todo o leque de reclamações e de demandas, de necessidades desses professores. Ou seja, ele na verdade nada mais é do que um garoto de recado. Ele ouve da direção e leva para o professor, ele ouve do professor e do estagiário e leva para a direção. Precisa mudar porque ninguém respeita garoto de recado. Esse profissional, quando eu falo que ele é um mantenedor das regras não negociáveis, toda empresa precisa ter as regras internas, as condutas, as normas, os valores. Uhum. E tendo isso muito claro, o coordenador ele precisa ser esse guardião. Dentre as competências, nós temos as competências técnicas, né, intelectuais e as competências comportamentais. O profissional que o mercado procura é um profissional que vai ter a conduta, que vai ter vai ser a encarnação do profissional que a academia quer duplicar, seja na postura, seja na ética, seja no cumprimento das regras, né, internas. Agora, além disso, ele precisa inspirar pessoas. E nesse processo de inspirar, ele precisa saber se comunicar muito bem. Ele precisa ter uma linguagem escrita, uma linguagem verbal e uma linguagem corporal que sejam modelos para os profissionais que estão sob a sua liderança. E será que os profissionais que nós temos como coordenador hoje, eles têm essas competências desenvolvidas, sejam as competências comportamentais, ética, a coerência, ou as competências de comunicação, verbal, escrita? Será que nós temos esse profissional formado? Ou se nós temos ainda, nas academias, na atuação como coordenador, aquele profissional que vai ser um mero leva e traz, seja da direção ou seja dos profissionais. E tem um detalhe que a gente tem desenvolvido internamente no escritório, que tem sido o processo de integração dos novos colaboradores. Quando um profissional ele é contratado, seja um formado ou um graduando, quando ele é selecionado para estágio, existe dentro da academia um processo de integração desse novo colaborador? Será que os coordenadores desse novo profissional, será que os coordenadores têm desenvolvido toda uma régua de treinamentos para esse novo colaborador?
Essa é talvez a grande dificuldade que as academias tenham. É fundamental que as academias saibam que quando o profissional ele é contratado, ele precisa ser integrado nas técnicas, nas normas da academia. E as academias não têm nada disso. Eu acho que esse papel, né, você falou uma coisa que eu acho bastante importante, que é assim, essa história dele seguir as normas, dele saber comandar e ter algumas regras que não são... Para mim tem uma regra que ela não pode ser de maneira nenhuma flexibilizada, que é pontualidade. A pontualidade ela é um objeto de respeito ao outro e pronto. Para mim não existe essa possibilidade. A condição de um atraso ou de outro atraso, elas são, digamos assim, tem que ter uma justificativa muito clara para isso acontecer. Não é o trânsito de São Paulo que não é uma justificativa, para mim, adequada, né? Então, eu acho que esse é um ponto que realmente a gente precisa... mas esse coordenador, esse líder intermediário, ele só vai conseguir ter esse comando adequado quando ele tiver respeito da galera dele. Né? A galera dele precisa respeitar. É a história da inspiração que você falou. E se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente tem condições, né, na formação desse cara, a gente tem condições de fazer com que ele tenha acesso. Não adianta ele ter a melhor competência gerencial, a melhor competência comportamental, se ele não conseguir, junto à equipe que ele vai comandar, ser um exemplo, ser uma pessoa que as pessoas querem seguir. E você sabe que eu vejo, uma das maiores dificuldades que a gente tem, na minha visão, né, não é nunca a competência técnica. A competência técnica de um coordenador, que é operar as normas e procedimentos, aumentar a produtividade, fazer tudo isso. Mas os maiores erros que pelo menos a gente tem observado no mercado esses últimos anos, é o seguinte: aonde esse cara erra? Nas competências comportamentais, é na comunicação, é na liderança, é na maneira de lidar com a pressão, é na maneira de se portar, é na postura, né? Então, é aí que eu acho que ele erra. Quando ele erra na competência técnica da gestão, isso não é tão grave, porque as pessoas entendem isso. Todo mundo erra tentando acertar, mas sendo gentil, se comunicando bem, sendo super prestativo. Agora, quando o cara erra na técnica, nas competências comportamentais, aí é difícil você mudar. Aí é difícil você corrigir. Você perde sua equipe. Você perde a liderança das pessoas. Então, a nossa grande preocupação hoje, quando a gente busca esse coordenador que as academias precisam, a gente analisa não só o conhecimento técnico deles, se é básico, se é profundo. Isso é importante até para que ele possa inspirar a sua equipe na busca pelo conhecimento, isso é fundamental, mas ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa saber se comunicar com elas, um e-mail ou numa fala com a sua equipe, ou até mesmo na linguagem corporal no momento de crise da academia, um baita evento, as pessoas estão praticando diversas atividades na academia naquele momento e queima alguma coisa, algum equipamento de som. Uhum. Como é que esse coordenador lida com aquele instante? Como é que ele faz para poder driblar um problema que existe naquele momento? Tudo isso conta na hora de escolher a pessoa certa para poder liderar uma equipe. Quando a gente pensa na gestão, a gente pensa no plano operacional, os professores e estagiários, o plano tático, que é o coordenador, e o estratégico, que é a direção. O que eu acredito hoje é que esse coordenador dos sonhos, esse coordenador desta década, o coordenador da retenção, é aquele que vai transitar muito bem, vai falar de uma maneira bem clara, vai transitar na linguagem com o operacional, com o professor, inspirando e deixando muito claro o que eles devem fazer, e vai conversar de uma maneira muito transparente, muito direta também com o diretor, porque ele precisa ser esse estrategista também, ele precisa também criar estratégias para que o proprietário, que muitas vezes não é da área técnica, possa ter neste coordenador uma pessoa que vai ajudá-lo nas tomadas de decisão da montagem do mix de serviço, que tipo de profissional se deve buscar no mercado. Agora, todas as vezes, é um pensamento que eu tenho, todas as vezes que esse profissional, esse professor ou estagiário chega atrasado, ou tem dificuldade em terminar uma aula no horário, ou eventualmente trata mal um pai de uma criança da natação, a culpa não é desse profissional, a culpa é do coordenador que selecionou.
Sim. Então, esse profissional, coordenador, é o profissional que tem que ter também uma competência, uma capacidade de selecionar as pessoas que ele acredita que irão defender a postura de atendimento que a academia definiu que seria a sua postura. Então, hoje, tudo está nas mãos desse gestor técnico. A definição do mix de serviço, olhar para o mercado, participar de eventos como a IRSA, aqui do Brasil e lá fora também, estar antenado nas tendências do mercado, para poder compor esse mix de serviço. Então, esse coordenador ele precisa trazer novidades para a academia, ele precisa selecionar as pessoas certas que irão entregar esse mix de serviço com a conduta, com a postura que se espera desse profissional, desse professor, e também precisa inspirar esses profissionais através da sua própria conduta. Além disso, a gente acredita muito que esse coordenador ele precisa ser um avaliador. Ele precisa ter a competência da avaliação e da definição de estratégias para poder aprimorar as competências dos seus profissionais. Então é fundamental que esse coordenador, de tempos em tempos, faça avaliações da sua equipe de trabalho, defina para a sua equipe de trabalho um cronograma de treinamentos internos, né? Como eu estava dizendo agora há pouco, ter uma régua do tempo das ações das 3 primeiras semanas de treinamento que esse novo professor ou que esse novo estagiário desses treinamentos que eles irão fazer para que eles possam não só falar a mesma língua, mas ter o mesmo comportamento. Então, e depois dessas três primeiras semanas de integração, tem um cronograma de treinamentos internos, através dos fóruns internos, através dos grupos de estudo, em que os próprios professores irão levar temas e apresentar os temas. Inclusive, esses temas, eles podem, depois de treinados, depois de estudados internamente, esses temas podem virar palestras para os alunos da academia, porque academias que são provedoras de informação são academias que aumentam a retenção, que aumentam a aderência do seu cliente à prática da atividade física. Sim. Muito se fala sobre fidelização. Fidelização no nosso mercado ainda é utópico, tá certo? O que a gente busca... Todos os mercados, né? A gente tem aí uma marca de computador que consegue fidelizar, uma marca de motocicleta que consegue fidelizar, um parque de diversão que consegue fidelizar. No nosso mercado, o que a gente tem é a aderência. A manutenção do cliente conosco pelo máximo de tempo possível é a aderência. E nós conseguimos manter os nossos clientes conosco por mais tempo se eles tomam consciência daquilo que eles estão tendo de serviço. Se eles começam a entender, por exemplo, numa aula de ciclismo indoor, a importância não só de empurrar, mas puxar o pedal. E quem é que vai dar essa informação é o professor, que detém informações, que gosta de informação, que debate internamente a informação. E quem vai ter esse professor que gosta do conhecimento? Aquele coordenador que promove os treinamentos internos, aquele coordenador que busca o profissional que gosta de treinamentos, aquele coordenador que gosta do estagiário, que busca o estagiário, não com conhecimento profundo, até porque ele é estagiário e como estagiário ele ainda está no processo de busca de conhecimento, mas ele busca o coordenador, ele busca o estagiário que gosta de conhecimento. Então é toda uma cadeia, todo um processo que você vai ver num efeito dominó. Você sabe que esse é um ponto, eu acho que você citou coisas muito importantes, super pontuais, assim, e que quem está escutando a gente aí está vendo como é importante, né, o papel desse coordenador. Há uns 10, 15 anos atrás, a gente escutava em alguns lugares assim um ruído de que talvez o coordenador ia parar de existir nas academias. Eu acho que o coordenador não vai parar de existir da academia nunca. E cada vez mais, se a gente for pensar e desenvolver a cultura de retenção, né, que são as estratégias para chegar à aderência, a gente vai cada vez mais fortalecer e dar importância no papel do coordenador. E entender que o coordenador é muito, mas muito importante. Aí eu queria, para a gente, estamos entrando na reta final, eu queria trazer um outro ponto que eu acho super importante para essa discussão, que é o seguinte. A dificuldade de se ter coordenador, primeiro a gente falou aqui em relação à formação dele, em relação à capacitação, ao desenvolvimento de competências que ele precisa. E o outro ponto é muito interessante também, e a gente vê isso na prática, que é o quê? O professor, quando ele quer mais na carreira dele, ele tem alguns caminhos. Ele tem, na verdade, vários caminhos, mas eu vou citar 2 aqui, basicamente, que é o que a gente vê na prática. Ou ele
cresce e se transforma num coordenador, ou ele se transforma num professor particular. Eu estou falando do personal training. Ou ele se assume um profissional de educação física com, digamos, um rótulo de personal trainer. E isso, na verdade, o que a gente tem escutado muita gente falar é o seguinte: cara, eu não quero ser coordenador, porque coordenador dá uma dor de cabeça, eu tenho que aprender um monte de coisa, eu não sei isso, eu vou ter que me desenvolver e eu prefiro seguir na minha carreira de personal, que já são as competências, teoricamente, que já estão adquiridas para mim e que eu tenho, já é mais fácil e eu já vou ganhar, vou aumentar o meu resultado financeiro, o meu retorno financeiro muito mais rapidamente. Isso é uma grande verdade que a gente vê na prática. Porém, eu queria só citar uma coisa, e vou abrir para você dar a sua opinião, Christian, que é o seguinte. Olha, eu não tenho dúvida da importância de você ser um personal trainer. Tem muitos colegas que eu conheço que são profissionais absolutamente competentes, que são coordenadores absolutamente competentes e que também equilibram o seu tempo, distribuem seu tempo sendo personal. Acho tudo isso muito bacana. Se você equilibrar isso sem comprometer o seu desenvolvimento enquanto coordenador, eu acho bárbaro. Se você acha que isso te atrapalha, eu acho que isso é um problema para você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o quanto você, profissional da educação física, se desenvolve aprendendo competências, se desenvolvendo com habilidades para ser um bom coordenador, você não vai aprender a mesma coisa sendo um personal trainer. Né? Não estou desvalorizando uma ou outra, estou simplesmente mostrando que são capacidades, que são competências diferentes, mas que as competências que você aprende para ser um coordenador, você vai levar isso para a sua vida, você vai aprender um monte de coisa e você vai enriquecer muito a sua empregabilidade para fazer um monte de coisa. Então, eu acho que vale a pena investir sim em ser um líder intermediário, seja um gerente, um coordenador, ou seja, ser algo mais. Porque é um novo mundo para o profissional de educação física conhecer essas competências e se desenvolver. E, obviamente, ser um personal trainer, que também é muito bacana, acho o máximo isso, mas é, digamos, uma competência que você já tem. Então, tem essa eu vejo muita gente com essa questão, com essa dúvida. Se a gente começar a analisar o porquê que a pessoa, o profissional muitas vezes não escolhe ser coordenador, talvez tenha a ver com a remuneração. Como ele é um gestor de mix de serviço e, consequentemente, um gestor de retenção do cliente à academia, ele pode ter a sua remuneração um composto de fixo com variável. E esse variável atrelado à performance de renovação dos planos. Meritocracia. Então, se você define, se o dono da academia, mas é porque o dono da academia ainda não se atentou para isso. Sim. Mas se o dono da academia estabelece, como uma das formas de remuneração desse profissional, que ele será remunerado por um percentual da renovação dos planos, e a renovação dos planos está atrelado ao mix de serviço oferecido pela academia, mas a maneira como o profissional entrega, como os professores entregam, nós temos aí talvez uma composição de uma remuneração atraente. Exatamente. Vale lembrar para o dono da academia que está nos assistindo agora que a remuneração variável ela precisa ser contemplada para fins de 13º, férias e verbas rescisórias, segundo a CLT. Mas, nem todos os profissionais técnicos se tornarão gestores técnicos. Mas até uma questão de perfil de comportamento. Tem uns que preferem o trabalho individual, gostam mais dessa experiência de ser um professor particular, um personal trainer, e por conta disso está naquele tete-a-tete com o seu cliente. Mas até para aquele que quer se tornar um personal trainer no futuro, com uma gama de clientes maior, a ponto dele precisar de colaboradores para trabalharem com si, e assim, abrirem uma empresa de personal training, se ele tiver vivenciado a gestão técnica de uma academia com todas essas competências que a gente conversou até aqui, provavelmente ele vai ser um personal trainer ou um gestor de treinamento personalizado, de uma empresa de treinamento personalizado com mais sucesso. Tem muito mais competência para se desenvolver. Gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente seguiria falando, acho que mais horas aqui sobre o assunto, é muito interessante. Eu queria deixar a última mensagem para vocês, que é o seguinte: para você que é dono de academia, sobre o assunto você tem que pensar o seguinte: você pode esperar muito mais do seu coordenador.
Tem muita dica aqui para você entender o que você esperar do seu coordenador e como você escolher o seu coordenador, quais são as competências importantes. Para você que é coordenador, olha quantas coisas a gente precisa se desenvolver o tempo inteiro. E para você que é professor ou para você que é estudante ainda, que está começando no mercado, olha, é uma baita de uma opção. Se transformar num coordenador é uma baita de uma opção para você se desenvolver profissionalmente, para você desenvolver sua carreira, para você construir uma coisa muito bacana que tem futuro. Cada vez mais as academias, que não param de crescer em número e em qualidade no nosso país, precisam de profissionais competentes para isso. Falta muita gente, a gente tem uma demanda exagerada e tem uma oferta ainda que não é tão grande, ou seja, tem muito espaço para profissional competente, não é isso, Christian? É isso mesmo. Queria agradecer o Christian. Christian, é um prazer muito grande recebê-lo aqui e suas considerações finais aí. Fábio, eu queria te agradecer o convite, para mim particularmente é um prazer estar contigo aqui. Eu escrevi um livro chamado Gestão Consciente da Ginástica Coletiva. E nesse livro eu traço alguns critérios para a gestão de um departamento da academia, mas que podem ser ajustados para os outros departamentos. Dono de academia, não selecione o coordenador só pelo fato dele ser o seu melhor professor. Às vezes você ganha um coordenador com competências não desenvolvidas para o cargo e às vezes perde um excelente professor. Então selecione pela capacidade que ele tem de gerenciar, seja o tempo, seja pessoas, seja o mix de serviço, as regras não negociáveis. Selecione pelas competências administrativo, comercial, financeira, ou seja, selecione não simplesmente pela capacidade só técnica desse seu profissional. Se tiver dificuldade, busque uma gestão de RH, uma pessoa especializada em seleção para que esse profissional te ajude a selecionar a pessoa certa. É isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Christian, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um abraço. Até o próximo. Tchau.